Nossa, Maria. Tô me sentindo assim. É arte? Ah, não. Eles são sem fio? São, né? Deixa eu dar os recados primeiro, se o né? volume tá bom. Som. Tá alto não. A música, você pode dar pausa aqui. Não, já pode dar pausa. É pra voltar no mesmo botão. Ele vai ficar aparecendo ali. no Não, já F1. subiu. Tá. Aí, Passador de slide. não, tá comigo Você aqui. já? Beleza. Deixa eu testar. Só vou terminar Não tá. a família aqui e já vem pra cá. Pode começar, né? Boa noite. Vou descer, que eu gosto de ficar aqui no meio de todo mundo. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Cíntia Amaral. Trabalho aqui na casa, né, na quinta-feira à tarde, no grupo da quinta-feira à tarde nos Cuidadores. E também sou escritora espírita, né, psicografo livros, sou instrumento aí para a espiritualidade trazer histórias para a gente. E hoje o tema da nossa palestra vai ser isso também. Eu nem gosto muito de chamar de palestra, né, gente? Eu gosto de chamar de conversa. A gente vai ter uma conversa fraterna sobre alguns temas, né? Então, eu vou dar alguns avisos antes aqui, são 3 avisos só, e depois a gente já vai fazer uma oração para começar, tá bom? Então, primeiro, o aviso, que é o bazar, dia 20/10, das 8 às 11, cai no domingo, né? Sempre no domingo, então das 8 às 11, o bazar, dia 20. Doação de brinquedos até dia 19/10, ou seja, até sábado agora, doação de brinquedos. E o seminário de magnetismo, que estava até passando ali nos slides anteriormente, que vai ser dia 9, que é sábado, o dia todo, e no domingo, né, dia 10, no período matutino, apenas no período da manhã, tá? Então, agora vamos nos internalizar, vamos fechando nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo por estarmos aqui, agradecendo por termos a oportunidade de estar nesta terra, de podermos buscar os nossos melhores caminhos, agradecer por essa casa acolhedora, pelos tratamentos, agradecer por termos as palavras de Jesus todos os dias em nossa vida, por termos as benesses do amor infinito de Maria, de Jesus, de Deus, nosso Criador. A toda a espiritualidade de luz que nos guia, que está aqui presente, a todos os nossos irmãos que também assistem essa conversa que teremos, agradecendo a luz divina, que ela irradie sobre nós e nos faça melhor a cada dia. Assim seja. Vou falar boa noite de novo. Boa noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre História de uma Vida, que é o livro que o Ramatiz, eu tenho muito a agradecer ao Ramatiz por deixar eu trazer o livro para cá. É um livro mediúnico, um livro psicografado e um romance, mas que os personagens desse romance nos traz, através da história de vida deles, né? Eles nos trazem muitos ensinamentos. Eu peguei 2, né? Que eu acho assim os mais difíceis e os que nos elevam e que nos trazem a possibilidade de uma evolução constante, que é o perdão e a resiliência. Nunca é fácil falar, nem internalizar de imediato, dizendo e
pautando dentro da realidade evolutiva que nós ainda estamos. Não é fácil a gente internalizar um perdão imediato. É muito difícil. E eu falo por mim. Eu falo pelas pessoas que eu convivo. Ou você ter resiliência diante de tantas coisas e tantas tribulações que a gente vive. Então, os dois personagens principais desse livro, eles vão mostrar muito isso. Eles vão mostrar muito o que a ausência de um perdão pode causar e a resiliência pode trazer de benefícios para a pessoa. Então, quando a gente fala em perdão, a gente está falando da frase que Jesus nos deixou lá atrás. Reconheça as suas ofensas. Reconheça seus próprios erros. Reconheça o que os outros fizeram com você. Mas reconheça de coração aberto. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele nos ensinou a importância da caridade. Só que para ele dizia que a caridade significa mansuetude, benevolência, indulgência e perdoar as ofensas. Então, enquanto não conseguirmos perdoar as ofensas que fizemos ou que nos fizeram, não vamos conseguir praticar a caridade. E quando eu falo essa caridade, não é aquela caridade só para com o próximo. Ou aquela caridade que nós utilizamos de bens materiais para servir. Não, é aquela caridade também para conosco mesmo. Nós estamos aqui sempre num processo evolutivo, sempre num processo de evolução constante. A gente já vem para a Terra, a gente já se programa para vir na Terra buscando essa evolução. Nenhum de nós que estamos aqui, e mesmo quando eu falo assim, eu estou falando de Chico, Xavier, estou falando de Divaldo, que são pessoas que a gente sabe o quanto de caridade eles praticaram, o quão bom eles foram, mas eles também estavam no processo evolutivo deles. Chico quase ficou cego, pensou em desistir, ele já falava, eu não dou conta de escrever mais. Mas Emmanuel não deixava ele cair e simplesmente falava para ele, você tem que agradecer que pelo menos um olho você tem. Ele não enxerga 100%, mas pelo menos você tem. Então, quando a gente vem com esse processo evolutivo, a gente já vem sabendo que vai passar por etapas na nossa vida. Eu estou até lendo um livro agora que chama Cura e Autocura. Esse livro, depois eu lembro o autor, que eu sou péssima para decorar. Nesse livro, o autor fala até uma frase assim que muitas vezes choca. Mas tem uma parte do livro que ele fala: nós estamos aqui para sofrer. Não entenda esse sofrimento como aquela tribulação que vai te magoar o tempo inteiro, ou que vai doer, ou que vai ferir. Mas entenda como todo o processo que nós combinamos de passar aqui. E não foi ninguém que combinou para nós. Fomos nós mesmos. Através dos nossos erros, nós combinamos o que teríamos que fazer numa próxima encarnação. E entre esses erros, ou entre essas tribulações que a gente passa, está essa falta do perdão. Que é quando a gente não consegue enxergar em nós mesmos o quão mal a gente faz quando a gente deixa a mágoa tomar conta. Quando a gente deixa essa mágoa tomar conta,
a gente internaliza tudo de negativo. A gente adoece, a gente se torna uma pessoa triste, amargurada, nervoso, doente da alma. Terça-feira eu dei essa palestra, mas só com o tema perdão. Uma pessoa que estava assistindo a palestra, ela perguntou para mim assim: como que eu faço para perdoar o meu próprio filho que me espancou? Ela fez essa pergunta antes de eu começar. Aí eu falei, vamos tentar, com as palavras de Jesus, ver se eu consigo te responder através do que ele nos ensinou. Quando chegou no final, eu perguntei para ela, eu falei, Jesus respondeu sua pergunta? Ela falou, não, porque eu não dou conta. Falei, então faz o exercício inverso. Pergunta para você mesmo se ele também não tem que se perdoar. Mas eu não acredito, a resposta dela, mas eu não acredito que ele vai se perdoar. Falei, você não sabe. Você não sabe se ele se sente amargurado com isso. Nós não temos condições, por mais que a gente ache que a gente conheça a pessoa, nós não temos condições de entrar no íntimo dessa pessoa para saber o que ele está sentindo. Então, o perdoar, ele tem que começar com nós. Nós temos que internalizar esse perdão da melhor forma possível. Enquanto a gente não entender o que é o verdadeiro perdão, e não é fácil entender isso, enquanto não entendermos e não buscarmos, principalmente que muitas vezes as pessoas, isso no sentido de entender, a gente entender que muitas vezes a pessoa que está no nosso caminho, ou seja, que veio junto conosco nessa encarnação, seja pai, seja irmão, seja mãe, seja amigos, elas fazem parte do nosso desenvolvimento. Se porventura nós errarmos ou elas errarem, cabe a nós. O livre-arbítrio de quem faz, de quem comete o erro, continua sendo dele. Nós temos que pensar e internalizar dentro do nosso coração e tentar entender como perdoar primeiro a nós mesmos. Eu falo que eu gosto muito de preparar minhas conversas, meus slides, porque muito do que a gente fala para a gente mesmo. Eu demorei anos, talvez uma vida, para internalizar o perdão. Já consegui perdoar todo mundo? Não sei. Eu só posso dizer que uma das pessoas que chegou um momento que eu achei que eu tinha perdoado, eu descobri que o meu perdão ainda era fake. Apesar de conversar, apesar de conviver, mas eu pensei que eu já tinha conseguido alcançar esse perdão. E o pior de tudo é que a gente tem dois caminhos para descobrir isso. A gente tem o caminho do amor, que é o mais estreito, né? Jesus disse isso, né, gente? Você tem dois caminhos. Você tem o caminho da perdição, que é super largo, e o caminho do amor, que é o quê? Estreito. Então eu tinha dois caminhos. Eu tinha o do amor e eu tinha o da dor. Qual que eu escolhi? O da dor. E a dor veio de labada, assim. Chicote. Não foi uma dor pequena, não.
Então, aquele achar meu que eu tinha perdoado meu pai, convivendo com ele, conversando com ele, ou que ele tinha me perdoado, né? Com essa convivência, eu descobri no dia do diagnóstico dele de câncer terminal que era um perdão fake. Diante da realidade da morte, diante da realidade da possibilidade de eu nunca mais ver meu pai, pelo menos aqui enquanto eu estiver na Terra, eu descobri que eu realmente não o tinha perdoado. Aí naquele momento, durante o período que ele ainda viveu, eu falei, agora eu preciso encontrar esse caminho do perdão. Não posso dizer que é a mesma coisa que vai acontecer com um dos personagens do livro, de onde eu estou tirando aí para vocês entenderem. Porque senão eu dou spoiler, né, gente? Para quem for depois ler. Então, perdoar é sinônimo de fé. Perdoa quem tem, quem alcança a fé. Perdoa quem consegue amar. E não é fácil você, por exemplo, escutar que Jesus mesmo disse, né? Amai os seus inimigos. E quando Jesus falou amai os seus inimigos, ele não disse inimigos mesmo. Jesus sempre usou de metáfora. Sempre. Por quê? Porque era o entendimento que ele precisava na época. Então, quando ele diz, né, amai os seus inimigos, é amar aquela pessoa que você não consegue reconhecer os defeitos dela. Ele se torna um inimigo. A psicologia fala isso. Então, quando você aponta um dedo para uma pessoa, indicando para ela o defeito que ela tem, você está falando sobre o seu próprio defeito. Então, quando Jesus falou, perdoe os seus inimigos, perdoe as pessoas que você não consegue compreender. Perdoe as pessoas que você discrimina. Porque ela não está dentro do padrão que a sociedade criou, que a sociedade impôs. E muitas vezes, esses padrões e essas pessoas, elas estão no nosso parentesco. Então, internalizar isso, eu costumo dizer que não é fácil, mas não é impossível. E eu gosto mais de dizer ainda que quando a gente alcança o caminho do perdão, a gente sobe um degrauzinho na nossa evolução. Não precisamos de um perdão fake. Vou usar o termo de hoje em dia, né, gente? Todo mundo é fake. Tudo é fake. Não, a gente precisa de perdão verdadeiro. Se for para perdoar mais ou menos, não perdoe. Perdoe com sinceridade. Perdoe com coração. Perdoe com amor. Hoje está tudo muito difícil com essa tecnologia, com toda a mudança que a gente está tendo no mundo muito rápido. Nós estamos deparando com mudanças muito drásticas. E isso muitas vezes faz que existam conflitos. Então hoje a gente tem que lidar com situações de divergências e situações que nos levam muitas vezes
a se chocar com essa realidade. A se chocar com a pessoa que convive com a gente todos os dias porque ela pensa diferente. Ou porque dentro da insegurança dela, ou dentro da concepção dela de que ela precisa apenas ser amada, ela não consegue expressar. Nós todos precisamos dessa internalização, desse amor puro. Nós estamos num planeta ainda em transição. Um planeta ainda que vai, né, caminhar aí para um planeta de regeneração. Como conviver com essa transformação? Então é isso que a gente tem que pensar, né, nessas ofensas, que muitas vezes nem são ofensas, mas a gente se sente ofendido. Por quê? Porque a gente não consegue perceber as diferenças. Nós somos espíritos criados, pensantes, mas filhos de um Deus só. Mas nós somos completamente diferentes um do outro. Vamos pensar diferentes, vamos racionalizar diferente, vamos amar diferente. Mas isso não significa que precise existir esse conflito. Não significa que precisa ser externalizado mágoa, ódio, raiva. Seja por que assunto for. Na época de Jesus, eles viviam um conflito de ganância, dinheiro, religião, terras, invasão romana. Jesus chega e perguntam para ele: de onde você veio? Meu reino não é deste mundo. Ao invés de tentarem entender qual que era o significado desse meu reino não é desse mundo, o que eles fizeram, gente? Mataram Jesus. Por quê? Quando Pilatos pergunta para ele: tu és rei? O que Jesus responde? Sou. Só que ele fala que o reino dele não é desse mundo. Ninguém conseguiu compreender isso. Crucificaram Jesus. O que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Nós somos espíritos ainda em crescimento. Cada um de nós está num processo reencarnatório e evolutivo diferente. Já passaram vários aqui muito mais evoluídos do que nós, mas que mesmo assim precisaram vir, precisaram passar. A cada momento que buscamos melhorar as nossas vidas, melhorar o nosso caminho, melhorar a nossa evolução, nós crescemos. E é isso que a gente tem que buscar. Vou falar um pouquinho da resiliência agora, porque senão não vai dar tempo. E junto com o perdão, eu falo que os dois caminham juntos, existe a resiliência. É bom que eu falei e não passei nenhum slide, né, gente? Então vamos falar um pouquinho da resiliência agora, que também é um ato para mim e para Jesus de evolução.
Disse que o indivíduo é resiliente quando consegue superar as adversidades, encontrando forças para aprender com elas. Repara naquela figura. Um deserto seco, árido, que não tem água, que não tem vida. E uma flor que nasce dessa aridez. Isso é resiliência. É a gente conseguir nascer das profundezas das cinzas como fênix, né? Diante das adversidades. Lembra que eu falei lá no começo do livro Cura e Autocura, que o autor fala assim, ó, esse mundo a gente vem para sofrer. Mas a gente precisa simplesmente aceitar e ficar parado? Se a gente veio para sofrer, a gente tem que o quê? Se resiliar. A resiliência, ela já faz parte do nosso espírito. Só que a gente esquece. Quando a gente vem de lá para cá, a gente já vem com ela na alma. Mas aí, o teste são as dores que a gente passa. Quer mulher mais resiliente do que Maria, mãe de Jesus? Maria pegou seu filho ensanguentado, porque ele era corpo, apesar de ser, mesmo sendo um corpo mais sutil, mas ele sangrou. Ele foi pregado na cruz. Maria não teve raiva em nenhum momento e foi resiliente para seguir o caminho que seu filho pediu, mesmo tendo visto a crucificação dele. O que ela fez? Ela apenas entregou seu filho a Deus, que é de onde ele veio. Então, Maria é exemplo, Madalena é exemplo, os apóstolos são exemplos. O único apóstolo que morreu velho foi João. E morreu de velhice. Todos os outros morreram em situações muito ruins. Mas Pedro, no dia da crucificação dele, ele fala: eu não quero morrer como o mestre, me virem de cabeça para baixo. Então Pedro morre de cabeça para baixo. Então ser resiliente é você aceitar o momento da dor. E outra coisa muito importante, gente, ser resiliente não significa que não precisamos de ajuda. Jamais. Não existe Superman, gente, só no cinema, nos quadrinhos. Todos precisamos de ajuda. Seja um pouco menos, seja um pouco mais, mas precisamos. Ser resiliente não significa simplesmente tentar dar conta de tudo sozinho. Somos seres mortais, gente. Imortais na alma, mas esse corpo aqui, ó, que nos é emprestado, ele um dia vai voltar ao pó. Do pó veio, do pó voltará. Mas a alma não. E quanto mais estragamos esse corpo, seja mental, físico, a alma vai sentir. Então, ser resiliente é você compreender a necessidade da dor, compreender a necessidade do que você está passando, mas sem pensar
que não precisamos de alguém. E esse alguém, ele pode ser uma pessoa daqui, mas principalmente buscar na fé. Buscar na fé num Deus superior, no universo, que também é Deus, na energia, em Jesus, em Maria, em quem nós tivermos aquela sensação de bem-estar. Tudo podemos pedir a Deus, tudo podemos pedir a Jesus, tudo podemos pedir à espiritualidade superior. Só que a gente só conquista no momento certo. E é o momento que a gente tem que ser resiliente. É o momento que a gente tem que internalizar e entender que aquele não é o nosso tempo ainda. Não adianta tentar passar o carro na frente dos bois, né? Como dizia minha saudosa avó, né? Não adianta tentar passar o carro na frente dos bois. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento. E depende de como a gente vai lidar com isso para a gente poder alcançar. Quantos anos se espera por algo? Então a resiliência é também aceitar esse momento certo. Também aceitar que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E esse tempo não é nosso, esse tempo é de lá. Só que a gente muitas vezes quer correr, né? Muitas vezes a gente quer atropelar. Outro ponto muito importante dentro da resiliência são as perdas. Todos, ou já perdemos, ou vamos perder alguém um dia, se a gente não for primeiro, né? E como lidar? Todos temos que viver o luto. Isso é peça-chave. Até para que a gente possa, nossa alma, nosso espírito, nossa mente, aí agora falando já de corpo físico, possa internalizar essa perda. Só que quanto mais resiliente formos, quanto mais fé tivermos, quanto mais amor e principalmente essa fé de que para algum lugar vamos e um dia vamos nos reencontrar, mais fácil é passar por esse luto. Isso não quer dizer que o meu vai ser menor do que o seu ou que vai ser maior. Não sabemos. Cada um tem o seu tempo. Dentro da escala evolutiva, cada um age da maneira como necessita. E aqui eu não estou falando só de perda para a morte, não, gente. Eu estou falando de perda para um divórcio. Eu estou falando até de perdas materiais também. Quantos negócios não acabam, quantos negócios não dão certo, quantos empregos são perdidos, quantas vidas são perdidas, parentes, amigos, quantos casamentos são desfeitos, relações são desfeitas, filhos que ficam desses relacionamentos. É a hora que precisa da resiliência. Então é perda no sentido geral. Quantos filhos vão embora e abandonam os pais? Quantos pais vão embora e abandonam os filhos? E aí é que vem
a resiliência. E essa resiliência é só nós que conseguimos ter. E só nós é que vamos saber dosar a medida dela. Mas jamais podemos esquecer de um tratamento espiritual, como aqui é dado, da fé que a gente tem lá no nosso Criador, que nos cria, nos criou para sermos perfeitos. Quem errou fomos nós. Só que Ele não desiste de nós jamais. Mesmo que a gente erre 1000 vezes, 1 milhão de vezes, Ele vai continuar nos dando a chance de aprender. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, acreditou que ele poderia mudar o mundo. Ele conseguiu? Para algumas pessoas, sim. Para algumas pessoas, sim. Quando ele escolheu os apóstolos, ele não escolheu almas puras. Cada um dos apóstolos, ele sabia o que precisava aprender na jornada com ele. Quando ele desenhou no chão e falou, atire a primeira pedra, quem não tiver nenhum pecado, e quando ele fala para aquela mulher, vá e não peques mais, ele deu a chance dela não pecar mais. Ele não julgou. Ele perdoou. Então, esses são atos que temos que fazer diariamente. Santo Agostinho, que inclusive nos traz grandes ensinamentos também no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Santo Agostinho, ele fazia um exercício diário, depois da conversão dele. E ali foram anos, né? Santa Mônica rezando, para que o filho se convertesse. Até que ele se converteu. Mas mesmo depois de convertido, Santo Agostinho fazia um exercício diário, todos os dias, depois que ele saía, passava o dia fora, ele chegava em casa, sentava, está lá no livro Confissões de Santo Agostinho. Aí ele sentava e falava, agora eu vou fazer uma análise do que eu aprendi com esse dia, do que eu errei nesse dia, quem eu deixei de perdoar, quem eu magoei. Por isso que chama Confissões. Então, todos os relatos dele estão escritos lá nesse livro, Confissões, de Santo Agostinho. É um livro maravilhoso, tá, gente? Quem tiver possibilidade de ler, traz N ensinamentos. Então, que a gente possa fazer esse exercício e fazer 2 perguntinhas diárias. Eu magoei alguém hoje? Na verdade, 3, né? Vou aumentar mais um. Eu magoei alguém hoje? Eu precisei perdoar alguém hoje? Eu fui resiliente comigo mesmo hoje? Porque a resiliência, a gente precisa dela a todo minuto. Ambiente de trabalho, ambiente familiar, trânsito. E é isso que a gente tem que buscar. Nenhum dos dois são fáceis, mas não são impossíveis. O primeiro passo é buscar. Depois que a gente
colocar aqui e aqui, que a gente tem que começar essa busca, começar esse caminho, a gente consegue internalizar. Aí a gente consegue dar o segundo passo, o terceiro e assim sucessivamente. Não posso responder pela senhorinha, né, de terça-feira. Não sei se ela vai perdoar o filho dela, ou se ela vai conseguir um dia. Mas pelo menos na hora que ela saiu, ela me abraçou e falou assim: bom, eu acho que eu não consigo perdoar o meu filho, mas eu acho que eu comecei a pensar que quem sabe um dia eu dou conta. Viu como é que já mudou o pensamento dela? Viu como é que ela já conseguiu internalizar ali pelo menos uma luz no fim do túnel? E nesse momento, quando ela fala isso, gente, quando ela já conseguiu falar isso para mim, ela foi o quê? O que ela conseguiu ali naquele momento? Naquele pequenininho momento ali? Ser resiliente. Muitas vezes a gente pensa que a resiliência é algo grande, né? Que tem que ser algo grandioso. Não! É a mesma coisa da fé. Pode ser um grãozinho assim, ó, de mostarda. Mas se a gente for resiliente, a gente consegue atravessar o oceano. Paz e bem, muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. Depois eu vou ficar ali, quem quiser adquirir a minha obra, minha não, né? Da espiritualidade, eu fui apenas canal, é um romance, mas que vai nos ensinar através dos personagens a resiliência e o perdão. Gostaria que todo mundo fechasse os olhos agora. Vamos fazer um exercício antes de receber o passe. Vamos mentalizar agora todas as pessoas que precisamos perdoar. Mentaliza essa pessoa no coração de cada um de vocês. Mentalize para essa pessoa uma energia de luz. Por mais que ainda doe, por mais que ainda machuque, por mais que ainda seja sofrido, por mais que você se sinta injustiçado, pense que o perdoar é divino, que o perdoar é algo que externaliza o nosso Deus em nós. A nossa centelha divina de amor. Busque dentro dessa centelha divina a compaixão. Busque nessa centelha divina a luz. A luz que veio a esse mundo através de Jesus. Mentalize. Peça. Olhe para dentro de você mesmo. Faça esse exercício buscando a imagem do Cristo. Aquele Cristo
que nos dá amor e nunca desiste de nós. Internalizem esse passe agora. Assim seja. Nossa, até eu me emocionei. Vocês ouviram? Foi bom? Menino, não lembro de nada. Quero. Não, mas eu também nem lembrei, Flor. Eu, do jeito que eu sou mijona, não posso ficar bebendo muita água antes, não. Mas é lá na hora, também. Belisca pra... Gente, eu tô tremendo, olha aqui. Eu falo que quando é assim, não sou eu. Não, esqueci. Tô falando pra você que eu tô fora de mim. Deixa eu... Quem que é esse aqui, Flor? Fernanda Cruvinel? Fernanda. Para... Ah, tá, para autografar. Oh, desculpa, eu nem vi que você tinha. A chuva só foi à tarde, né? Tá. Tem que ir lá finalizando. Para que o povo pode ir embora. Tem. Para você lá. Mas não tá no passe ainda. Não, aí pede pro João pelo menos fazer isso. Tá, ele tá dando passe. Eu acho que eu vi ele ali. Ele entrando. Minha voz vai desequilibrar todo mundo. Olha, você já pode ir embora, tá? O povo vai entender que acabou. Uhum. Menino do céu. Foi forte. A energia ali tava.
Deixa eu ficar em pé. E aí? Vou ter que tirar a foto. Cadê? Aqui, ó. Passa aí. Não, ele passa. Marco tudo.